De onde vem minha tristeza? Esse é um tema recorrente nas constelações sistêmicas. Você quer saber a origem da sua tristeza? Fica comigo nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Caterina Henriere, eu sou consteladora sistêmica e mentora do treinamento Prosperidade Sustentável. Vamos falar um pouquinho de tristeza. Tristeza é uma coisa que às vezes a gente sente e não tem noção de onde vem. Às vezes a gente sente como se fosse uma angústia. Eu já atendi pessoas que falaram assim para mim: Caterine, eu acordo de manhã com uma angústia que eu não sei de onde vem. Aí o dia vai passando, eu vou melhorando um pouquinho. Então, angústia, uma melancolia, uma saudade que às vezes a gente não sabe do que, mas um sentimento de saudade, ele tem uma explicação sistêmica. Na teoria sistêmica, não existe fórmula matemática, né? Porque as constelações sistêmicas não são a ciência. Se a gente pensar em ciência seguindo o método de Descartes, onde a gente precisa refutar, onde precisa ter um padrão repetido, né, para que isso se torne científico, né, que exista um padrão, constelação não tem. Então, numa linha cartesiana, constelação não é ciência, é pseudociência, assim como está escrito aí no Google e alguns canais que adoram falar mal de consteladores, né? A pessoa de uma área totalmente diferente e vem falar de uma teoria que simplesmente a pessoa não conhece. Então, assim, eu abri um parênteses, acho que foi mais um desabafo que um parênteses, e então, assim, pensar de um modo cartesiano não tem, né? Então não tem fórmula de bolo, porque a gente trabalha com fenômeno e precisa olhar o campo da pessoa. Mas eu vou falar para você algumas situações do seu sistema familiar que podem sim acarretar uma sensação de tristeza, de melancolia, uma saudade que não sabe de onde vem, e isso ser sistêmico. Então, primeira coisa, quando uma pessoa tem esse sentimento diário, principalmente, a pessoa precisa saber, receber um diagnóstico se não está com depressão, tá? Existe um manual universal que chama DSM-5, na época que eu fazia faculdade ainda era o 4, DSM-5, onde tem as doenças são classificadas e precisa se seguir alguns critérios para exclusão ou inclusão do paciente nessa doença. Então, descartando isso, a depressão, né? E lembrando que às vezes, e muitas vezes, a pessoa tem mesmo uma depressão clínica e essa tristeza, e vem para a constelação. De onde vem essa tristeza, Caterine? Você está 3 minutos enrolando nesse vídeo. Era importante eu falar sobre a ciência, sobre a ciência e sobre que não tem fórmula de bolo, tá? Então não pensa que o que você vai ouvir, é isso. São só para você, são só despertares para expandir sua consciência. Vou dar um exemplo. Uma família que vem de outro país, que deixa o outro país num momento de guerra, como é o caso da minha família, né? Minha família veio fugida da Espanha, eles ficaram 28 dias no navio para poder chegar aqui, fugido de guerra. Eu tinha uma saudade, uma melancolia, eu era uma adolescente super melancólica, com 20 anos eu já tomava antidepressivo, tinha uma melancolia, uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Tomei antidepressivo até 2018, quando eu comecei a conhecer as técnicas de expansão de consciência e utilizá-las como ferramentas para minha cura. E aí em 2018, então eu paro, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Uma melancolia, uma coisa que a gente não sabe de onde vem. Constelando, numa constelação, eu me dei conta que o meu avô, Pedro Fábregas Riera, o pai do meu pai, ele veio sozinho. Ele foi o único Fábregas Riera que veio naquele navio. Todos os outros eram Santander, que era a família da minha avó, a família Santander. E aí eu entendi de onde vinha minha tristeza. Era uma saudade das pessoas que o meu avô deixou para trás.
os parentes dele. Eu percebi isso numa constelação. Caterine, mas o que adianta isso? Quando se desvendou aquilo para mim, eu não senti mais. Eu entendi de onde vinha. A gente tomar conhecimento de uma dinâmica que acontece com a gente é um movimento de cura, né? Eu falo que tomar conhecimento é 50% do caminho. Quando a gente faz a solução numa constelação, que a gente descobre, desvenda, né? E faz a solução para aquilo reverbera no campo. E aí, como um passe de mágica, a gente percebe que na rotina da gente as coisas mudam. Outro dia eu atendi uma pessoa que também tinha essa angústia e na constelação dessa pessoa apareceu que tinha um irmão mais velho e esse irmão mais velho era filho de outra mãe, então ele não foi criado no mesmo lar. Mas a mãe desse irmão também não ficou com ele, então a avó paterna ficou. Então a avó paterna cuidava desse irmão, né? E o pai construiu uma família nova e teve outros filhos nessa família nova. E esse filho dessa família nova que veio constelar comigo, que tinha essa angústia, essa melancolia que ele não sabia de onde era, na constelação se revelou que era a culpa, a dó do irmão mais velho ter sido criado numa casa diferente, com a avó e não com o pai, né? Então a alma dele sentia culpa, como se a alma dissesse assim para o irmão: eu não tenho direito de ser feliz se você não é. Eu não tenho direito de usufruir desse pai aqui se você não pode. Gente, como eu disse, não é fórmula de bolo, tá? Mas assim, algumas exclusões geram essas dinâmicas de tristeza. Às vezes, quando eu monto uma constelação, eu percebo que a criança está numa dinâmica de algum excluído da família, alguma morte trágica, algum aborto, algum assassinato, e essa pessoa está presa. Isso chama-se emaranhamento, é o que a gente chama de emaranhamento. O que é esse emaranhamento? É essa culpa que a nossa alma sente com relação ao outro, ou a dó do destino do outro. Dói demais ver que, sei lá, o meu tio foi assassinado. Então assim, tem saudade, a saudade pode ser da pátria, a saudade pode ser de alguém que ficou para trás. Essa tristeza pode ser de alguma morte. Essa tristeza pode estar ligada a alguma vítima, não só o assassinato, né? A pessoa que foi assassinada. Quando alguém do nosso clã, ele comete um crime, ele tira a vida de outra pessoa, ele também se emaranha com... Quer dizer, alguém vai se emaranhar, né? Se não é a vida, quem tirou a vida não vai se emaranhar, desculpa. Meu pensamento voou longe aqui para outra coisa, mas senão o vídeo vai ficar longo, eu não vou falar. Então, quando alguém do meu clã tirou a vida de outra pessoa, alguém desse clã vai representar essa vítima. Toda exclusão gera uma compensação. Isso é básico. Alguém vai representar. Não vai ser a pessoa que cometeu, né, o crime, vai ser quem vier depois. Um filho, um neto, um bisneto, e aí a pessoa tem uma melancolia que ela não sabe de onde vem, e na constelação a gente começa a desvendar esses mistérios. Se você quer começar, se você ainda não pode fazer uma constelação, e você quer começar a entender, começa a buscar no seu sistema familiar abortos. Gente, abortos você vai buscar só do seu pai, da sua mãe ou seu, né? Os mais antigos, assim, a gente sempre começa pelo mais perto, tá? A gente sempre começa pelo papai, pela mamãe, vovô, vovó. Depois de investigar tudo, que se não achou nada aqui, vai para os tios, né? Os irmãos do papai e da mamãe. Não achou nada, vai para os tios avós. Essa é uma lógica que dá muito certo. Porque se a gente pensar que é uma casca de cebola a nossa vida, o nosso sistema, a gente tem que começar pelo meio para, né, para pegar o fio da meada. A gente sempre começa
numa linha de um cronograma de tempo, a gente sempre vai começar pelo tempo mais próximo. Então a gente vai ver, papai matou alguém? Alguém perto do papai morreu? Papai teve uma namorada que ele deixou chorando, que ele deixou para trás para casar com a mamãe? Mamãe teve algum filho que não nasceu? Esse filho que não nasceu da mamãe é meu irmão. Eu posso estar identificada com ele, posso estar emaranhada com esse irmão. E aí eu vou me sentir culpa de eu ter ficado, porque ele não pôde ficar e eu fiquei. Essa é a linha de raciocínio. Então, se você quer começar a entender o seu sistema, você vai fazer assim, do meio do sistema para fora. O miolo do sistema é você, seu pai, sua mãe e seus avós. Tá? E aí você começa a investigar quais são as exclusões. De onde a sua família veio? Tem escravidão na sua família? Tem alguém que foi escravo? Você imagina que dolorido que ia ser? Você imagina quanta tristeza, quanta revolta tem numa pessoa dessa que foi escravizada? Alguém pode se identificar com isso. E aí você já começa a tomar conhecimento e você começa a perceber que essa tristeza não é sua. Para fechar esse vídeo, porque ele já ficou longo demais, eu vou ensinar para vocês uma ferramenta de Access Consciousness. Quando a gente tem um sentimento estranho, tipo, eu acordei hoje e estou sentindo tristeza. Eu pergunto assim, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Quando você faz essa pergunta, a pergunta sempre vai expandir o nosso conhecimento, tá? A gente consegue muitos ganhos fazendo perguntas. Terapia é fazer perguntas. Quando você vai no terapeuta, ele vai te fazendo um monte de perguntas, porque ele precisa montar quem é você. Então, quando você se pergunta, você também está expandindo. E tenta sentir se realmente esse sentimento vem de você. Isso é meu? Aí você vai falar, não é, porque não aconteceu nada ontem, não aconteceu nada semana passada. Não tem um motivo para estar assim, então isso não é meu, isso não me pertence. E aí você vai fazer o seguinte, devolva ao remetente com consciência anexada. Devolva ao remetente com consciência anexada. Devolva ao remetente com consciência anexada. Você vai devolver isso para quem veio, né, de quem é, e anexando a consciência para que aquela pessoa tome consciência de que aquilo é dela. Às vezes a gente está triste o planeta, né? A gente está vivendo um momento de guerra, muita polarização política, então a gente está num momento de tristeza, às vezes a gente está triste pela nossa pátria. Então, por isso que eu estou te falando, não tem fórmula de bolo, tá? Nem tudo é sistêmico. Os exemplos que eu dei, alguns exemplos de que são sistêmicos, mas nem toda tristeza é sistêmica, nem toda melancolia é. Então essa ferramenta do Access também pode te ajudar você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desculpa que eu me alonguei no vídeo, mas o assunto era pertinente. Agradeço você ter ficado até o fim, eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo, isso me ajuda demais. Namastê!